Amados, abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Quantos nos visitam aqui pela primeira vez? Levanta tua mão para te conhecer. Seja bem-vinda, querido. Seja bem-vinda também. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero te dizer que tu não estás aqui por acaso. Mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Assim como Ele tem um propósito na minha vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela aí: Deus tem um propósito na tua vida. Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Eu vou ler novamente. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Amado Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, fala a verdade para mim. Na tua palavra, Senhor, estão escritos os teus propósitos para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Por isso, que ela seja como a preciosa semente que cai na terra fértil. E que ela venha prosperar, que ela venha germinar, que ela venha nessa noite frutificar no meu coração, no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Sabe, amados, esse texto se refere ao Senhor Jesus. Fala que ele estava com um propósito muito firme no seu coração de ir para Jerusalém. Nós vivemos dias onde nós somos metralhados, onde nós somos alvo de muitas informações. É muito fácil obter informação hoje. Seja através da mídia, seja através dos telejornais, seja através dos noticiários, das revistas, seja através da internet, do telefone, do tablet. De muitas formas, muitas informações chegam até nós. Os nossos dias, eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu tenho a impressão, não sei se é porque eu estou ficando um pouco mais velho, mas parece que cada dia passa mais rápido. É ou não é? Parece que os dias voam, as semanas voam. Nós estamos hoje dia 15 de junho, metade do ano. Parece que foi ontem. Sabe? E nós vemos a vida passar nessa correria. Vivemos bombardeados por informações. E muitas vezes essas informações, elas informam sim, elas comunicam sim, mas muitas vezes nos ensinam muito pouco. Nós enchemos a nossa mente, nós enchemos muitas vezes o nosso coração com essas coisas. Porque dependendo do tipo de notícia que você ouve, você pode até ficar triste, ou eufórico, ou empolgado. Mas de alguma forma, isso chega ao nosso coração. Algumas vezes, esse volume de informação nos tira do alvo, nos tira do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, nós vivemos numa geração onde nós não usamos mais a Bíblia.
Nós usamos o iPad, nós usamos o celular, nós usamos o computador. Mas a velha e boa Bíblia de papel, nós temos deixado de lado. Vamos perdendo o propósito aos poucos. E esses dias eu estava lendo um livro que o autor falava sobre a síndrome do pensamento acelerado. Justamente sobre esse tempo no qual nós vivemos, que é um tempo onde nós temos acesso a muita informação. E essas informações vão nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Muitas vezes nós sentimos até um cansaço mental de tanta informação que nós temos. Mas a palavra de Deus fala aqui em Lucas, que Jesus, ele tinha um firme propósito de ir a Jerusalém. Um volume muito grande de informações pode nos tirar dos propósitos, pode nos trazer distrações. Nossa cabeça se enche de informação, de conhecimento, mas não de sabedoria. E eu quero te dizer nessa noite, Deus não te chamou para ter somente conhecimento, mas Deus te chamou para ser sábio, para ser sábia no Senhor. Amém? Então, nós vivemos nesse tempo onde somos bombardeados, onde somos atacados por muitos meios de comunicação. Jesus, ele tinha uma única mensagem que era: é chegado a vós o reino de Deus. Esse reino que nós estávamos cantando, essa era a única mensagem de Jesus. É chegado a vós o reino de Deus. E estava chegando uma época da vida de Jesus que ele precisava ir para Jerusalém para morrer. E se nós continuarmos lendo no versículo 52, diz assim: e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Isso me diz, queridos, que Jesus, ele transmitia no seu semblante o seu propósito. Eu imagino, e eu queria usar uma expressão com você nessa noite, que Jesus tinha a cara de cruz. E nós vivemos num tempo que temos perdido essa cara. Temos perdido esse propósito. Sabe, eu quero falar, querido, eu quero falar ao teu espírito, eu não quero falar à tua alma. Mas eu quero falar ao teu espírito. Nós temos nessa terra 50, 60, 70, alguns 80, raros chegam aos 90 anos. E o que temos feito? Sabe, eu olho aqui de cima, eu vejo muitos jovens. O que você tem feito para o reino de Deus? Quais são os teus propósitos? Você que já rodou um pouquinho mais também, quais são os teus propósitos? Quais são os teus alvos? Quais são as tuas metas? Para onde você está indo? Nós vendo aqui na palavra, Jesus tinha um propósito muito claro de ir para Jerusalém. Amigos tentaram impedir que Jesus fosse. Eles sabiam o que ia acontecer em Jerusalém. E eles disseram: não, Senhor, deixa que eu vou, deixa que eu morro no teu lugar. Tudo isso para tirar Jesus do seu propósito. Jesus disse: não, sai da frente, cabeção. Eu vou para Jerusalém. O povo dessa aldeia percebeu no seu semblante. Não quiseram hospedar ele, porque ele transmitia na sua face algo que dizia: eu sei para onde eu vou. Jesus tinha isso muito claro. Então, queridos, não pense que somente os teus inimigos vão tentar te tirar do alvo, vão tentar te tirar do teu propósito. Os teus amigos também vão tentar.
Às vezes nas melhores das boas intenções, eles vão tentar te tirar do propósito. Nós temos aprendido que as nossas amizades, os nossos relacionamentos, as pessoas com as quais nós temos alianças, elas podem nos levar para o cume do monte, mas dependendo dos nossos relacionamentos, elas também podem nos levar para o vale da sombra da morte. Eu tenho o Davi, eu falo para ele, Davi, de cuidado com quem tu anda, cara. Cuidado com quem tu anda. Sabe? Então, os amigos também vão tentar te tirar do alvo. Os inimigos vão tentar te tirar do alvo. Os inimigos de Jesus tentaram tirar ele do alvo. Mas Jesus tinha uma intrépida resolução de ir a Jerusalém. Ele manteve no seu semblante aquilo que ele tinha no seu coração. A palavra de Deus fala que a minha boca fala daquilo que meu coração está cheio. Que as minhas atitudes também expressam aquilo que o meu coração está cheio. No coração de Jesus havia um sentimento profundo, real e verdadeiro de ir a Jerusalém. Você olhava para Jesus, você sabia aonde ele queria ir, onde ele queria chegar, o que ele queria fazer. Isso estava estampado no seu semblante. Jesus estava convicto sobre a sua missão. Jesus tinha uma missão. Muitos perguntam, mas por que Jesus não casou? Você sabe por que Jesus não casou? Sim ou não? Porque ele não veio casar. Jesus veio para morrer. Ele veio para salvar o que estava perdido. Sabe, Jesus não veio se distrair com as coisas desse mundo. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um alvo muito específico. E nada o deteve. Homens com propósito sabem para onde estão indo. Você sabe para onde você está indo, meu irmão? Minha irmã, quais são os teus propósitos? Quais são os teus alvos? Homens com propósito, mulheres com propósito, não se distraem com as coisas dessa vida. Certa feita o Senhor Jesus disse: não andem ansiosos, não andem preocupados quanto que vocês vão comer, quanto que vocês vão beber, ou quanto que vocês vão vestir. Não se preocupe com isso. E aí ele vai falando, não são as aves muito mais importantes que vocês? Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus estava tentando transmitir uma mensagem que diria, cara, tira os teus olhos dessa terra. Tira os teus olhos das circunstâncias. Tira os teus olhos do teu dia a dia. E eu não estou dizendo com isso, irmãos, que não são coisas importantes. É claro que são. Mas levanta os teus olhos. Faça como o salmista lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ele só viu de onde vinha o socorro dele quando ele elevou os olhos dele. No reino de Deus, amados, nós vivemos em ciclos. Agora nesse mundo, nós podemos viver em círculo ou no circo. Vocês entendem? No reino de Deus, nós vivemos de ciclo. É de glória em glória. Eclesiastes 3 fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. São ciclos. Hoje eu vivo um ciclo na minha vida. E eu já vivi tantos outros com 38 anos. E vocês também. Mas hoje nós vivemos num tempo que, como é difícil muitas vezes
entender o ciclo de Deus, o tempo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós sofremos, nós nos angustiamos, nós nos preocupamos, porque não entendemos o tempo de Deus que estamos vivendo. Eu vejo jovens fora da idade ainda preocupados com casamento. Mas será que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Sabe? Eu vejo pessoas que já passou um pouquinho da idade. Mas será que eu vou ficar para titio? Será que eu vou ficar para titia? São ciclos. Espere no Senhor. Creia que o Senhor tem a esposa para você. Tem um esposo para você. Entenda o tempo que você está vivendo em Deus. Mas para isso é necessário que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. O motivo pelo qual Ele te chamou. E eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que se tu está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Tu não está aqui por acaso, cara. Você não entrou naquela porta lá, porque hoje eu decidi. Não. Deus te trouxe nesse lugar com um propósito. Deus te salvou com um propósito. Deus te resgatou com um propósito. Quem tem um propósito definido na sua vida, entende o tempo de Deus. Quem anda com um propósito, não anda em círculo. Mas uma pessoa sem propósito, ela anda em círculo, ela anda perdida, ela anda sem norte, ela anda, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, porque não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Uma pessoa sem propósito, ela se sente perdida. Um propósito definido me protege das distrações. Jesus, ele podia ter se distraído com a multidão. Jesus, ele podia ter se distraído com muitas coisas. Mas ele manteve o propósito de vir fazer aquilo que o Pai o mandou fazer. Você tem feito aquilo que o Pai tem mandado você fazer? Ou melhor, você sabe o que você deve fazer? Para que Deus te chamou? Por que você está sentadinho aí bonitinho? Cheirosinho, cheirosinha? Será que é para vir aqui, cantar 3, 4 músicas, ouvir uma palavra, voltar para sua casa e continuar vivendo preocupado, angustiado, perdido? Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus tem um propósito. Deus tem algo precioso para mim e para você. E eu quero nessa noite dar uma passeada na Bíblia com vocês. Sobre alguns homens que perderam o propósito. E sobre alguns homens que definiram o seu propósito. Nós como igreja, muitas vezes, amados. E quando eu falo como igreja, eu não estou falando especificamente da nossa igreja local aqui. Mas nós como igreja no Brasil, nós andamos perdidos muitas vezes. Sabe, agora nesses dias de Copa, eu tenho visto um tanto de pessoas, de irmãos e irmãs, que na intenção de protestar, de manifestar algum sentimento em relação a governo, em relação a um tanto de coisa, que não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Sabe, no jogo do Brasil, boa parte da torcida xingou a nossa presidente, não sei se vocês viram isso. Sabe, muita gente aplaudiu aquilo. Sabe, eu estava perto de uma pessoa crente e sei lá, no ímpeto falou, bem feito. Eu digo, não, cara, a Bíblia não manda fazer isso, a Bíblia manda orar. Então, nós como igreja muitas vezes estamos perdidos do propósito pelo qual Deus nos chamou como igreja.
Deus levantou a igreja para orar pelos governantes. Deus nos levantou como igreja para declarar salvação aos perdidos, para curar os enfermos, para levantar o abatido. Esse é o propósito que Deus nos chamou como igreja. Mas muitas vezes nós queremos nos colocar numa posição de juízes e dizer, não, está tudo errado, há corrupção, há escândalo. É claro que há, infelizmente há. Mas eu ouso dizer, queridos, muitas dessas coisas, nós somos os culpados. Sabe, pastor Jaime? A igreja é culpada de boa parte disso. Porque se a igreja despertasse, sabe, de fato, vestisse as calças, vamos dizer assim, e cumprisse o seu papel como igreja, de orar, de ser justa, sabe, dos empresários cristãos, pagar os seus impostos, do nosso dia a dia, a gente for justo em todas as coisas, for certo em todas as coisas, cara, se a igreja manifestar a justiça, Deus vai manifestar o juízo. Não vai ser ao contrário. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é a Dilma, não é o PT. Eu não estou aqui defendendo, eu acho que eu tenho a minha opinião. E você pode fazer isso agora nas eleições, mudar a história. Ora, esse é o tempo de orar, de levantar um clamor. Ore pela nossa nação. Deus, em quem eu tenho que votar? Sabe, nós como igreja, estamos nos perdendo muitas vezes. Lembra lá quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Deus falou assim, se tivesse 50 justos, eu não vou destruir a terra. Lembra? Quantos lembram disso? Aí, Ló falou, Senhor, mas e se tiver 40? Tudo bem, se tiver 40 eu não vou destruir. Mas se tiver, até que chegou nos 10, se tiver 10, cara, Deus não vai destruir. Onde estão os justos da nossa nação? Onde estão os justos? Vida com propósito. Sabe, infelizmente, hoje nós levamos mais tempo, muitas vezes, para convencer um crente, do que para convencer alguém que não conhece a palavra de Deus, da verdade. Mas para, Marcelo, está forçando. Não estou forçando. Lá em Atos 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Jesus chega para Cornélio através do seu espírito e diz assim, Cornélio, as tuas ofertas e as tuas orações têm chegado até mim. Então te levanta e vai até a casa de Pedro. Vai encontrar Pedro, que ele vai te falar algumas coisas. Esse era o ímpio. Aí Jesus vai através do seu espírito até Pedro. Na hora Cornélio pega 2, 3 caras e diz assim, vão até Pedro, encontrem ele, porque Deus vai falar comigo alguma coisa. Postura do cara que não conhecia Deus. O mesmo espírito vai até Pedro e diz, Pedro, vai à casa de Cornélio. Diz que Pedro estava jejuando, estava orando, e aí desce um lençol, e Pedro vê uma série de animais. E Deus fala para ele, mata e come. Qual foi a reação de Pedro? Está amarrado, nem a pau. Minha igreja não permite essas coisas. Pedro, não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Tem 2 homens lá embaixo, desce, não duvides e vai. Jesus gastou mais tempo, mais energia com Pedro do que com Cornélio. Muitas vezes, queridos, nós estamos assim, nós somos assim. É mais difícil convencer a igreja que precisa retornar, que precisa voltar ao seu propósito natural, do que convencer as pessoas ali fora. As pessoas ali fora estão aceitando Jesus
nas escolas, nas faculdades, nas empresas, na rua. Outro dia eu ouvi um testemunho do irmão que eu conheci da época que eu morava na Inglaterra. Jesus tem aparecido aos muçulmanos na Europa, queridos, através de sonhos. E os caras estão se convertendo. Mas muitas vezes nós, como noiva do Cordeiro, duvidamos, não cremos. É tão simples, é tão fácil às vezes, mas a gente complica. Sabe, tem uma música do Thales que fala, a gente que complica tudo, e é a mais pura verdade. Nós nos perdemos no meio das nossas coisas, no nosso dia a dia. Eu quero compartilhar contigo uma história de um homem, está lá em Juízes, abre a tua Bíblia lá ligeirinho, Juízes. Um homem chamado Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Quantos conhecem? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Pouca gente. Sansão, ele nasceu, ele foi gerado com um firme propósito de libertar o povo de Israel. Sansão era um homem que foi gerado com um propósito, libertar o povo de Israel. Sua mãe era estéril. E o seu pai, que era o homem da casa, Manoá, fala assim, lá no capítulo 13, capítulo 13, no versículo 8, Manoá era o seu pai, ele não sabia como criar um menino, porque Sansão havia sido consagrado. Sansão, ele foi gerado para libertar o povo de Israel. E Manoá faz uma oração: Senhor, eu preciso que tu envie o teu anjo e ele me ensine como eu devo criar um menino, como eu devo educar um menino, ou seja, qual o destino que eu vou dar para esse menino, qual o propósito que eu como pai vou gerar no coração desse menino. E todos conhecem a história de Sansão. Sansão foi um homem que teve muito êxito, que foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa. Mas chegou um tempo da época de Sansão que ele se distraiu. Ele se distraiu com a sua força, ele se distraiu com a sua fama, com as ofertas que apareciam. E no capítulo 16 de Juízes, no versículo 1 diz: se foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em toda roda, toda noite, lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da cidade nos seus ombros. E juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levantou-as para cima, até o cume do monte que está de frente a Hebrom. Pensa num cara forte. Sansão passou a noite toda com o Espírito Santo. Amém? Não. Fala que ele encontrou uma prostituta. O homem de Deus, que foi gerado por Deus com um propósito para libertar Israel, encontrou uma prostituta e entrou na casa dela. E ele sai daquela casa, e para impressionar aqueles homens, as cidades eram fortificadas com muros, tinham as suas portas. Eu não sei qual era o tamanho dele, cara, mas deveria ser grande. Diz que ele travou os ombros, assim, sei lá, nas portas e arrancou as portas da cidade. E eu fui dar uma pesquisada aqui. Ele andou por cerca de 60, 70 quilômetros com essas portas nos ombros. Tudo isso para quê, queridos? Para cumprir o propósito de Deus?
Não, para impressionar. Muitas vezes nós queremos impressionar Deus. Nós queremos impressionar Deus com o nosso ministério. Nós queremos impressionar Deus tocando. Nós queremos impressionar Deus pregando. Nós queremos impressionar Deus com as nossas atitudes santas, justas, com a nossa justiça. O homem que tinha um propósito claro, mais adiante encontra uma outra mulher, Dalila. E vocês conhecem a história. Ele acaba dormindo no colo dessa mulher. E a mulher enche tanta paciência dele, que ele acaba falando qual era o voto que ele tinha. Diz que os homens, enquanto ele dormia, os homens daquela cidade, os filisteus, chegaram e cortaram o seu cabelo. E ele perdeu a sua força. Ele perdeu o seu propósito. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Onde você tem andado, o que você tem falado, o que você tem declarado com os teus lábios. Não perca o teu propósito, não perca o teu alvo. Sansão, um homem que foi gerado com propósito, perdeu o seu propósito. Os versículos seguintes falam ali que ele foi levado para um templo. E os homens pegaram ele. E aquele homem que andava no ciclo de Deus, no templo de Deus, começou a andar em círculo, moendo cana. E aí levaram ele até o templo de Dagon. E eles falam bem assim: traz Sansão para que venha nos divertir. Ele saiu do ciclo de Deus e foi viver no circo dos homens. Foi divertir a plateia. Homens que perdem o seu propósito, queridos, vão andar em círculos. Inevitavelmente vão andar vagando por essa terra. Sem saber para onde vão, sem saber o que fazer, sem saber quando entrar, quando sair, o que fazer, o que não fazer, onde pôr a mão, onde não pôr a mão. Foi isso que aconteceu com Sansão. Mas chegou um tempo que a Bíblia fala que Sansão passou a mão na sua cabeça e ele viu que o cabelo estava crescendo. O cabelo da sua cabeça estava crescendo. Ele teve esperança. Então, talvez se você está se sentindo essa noite assim meio perdido, passa a mão no teu cabelo assim. Assim, está crescendo. Tem esperança. Tem esperança. Sansão entra naquele lugar cego, com os 2 olhos arrancados. E ele pede para o menino: menino, me leva até a coluna central do templo. E diz que o menino leva, ele vai. E ele consegue encostar numa. E os homens dando risada, blasfemando. E ele consegue encostar nas duas. E ele faz uma oração. No versículo 30 do capítulo 16, ele diz assim: morra eu com os filisteus. Sansão derruba todo aquele lugar. E a palavra de Deus fala que Sansão, com a sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Jesus tinha o firme propósito de ir para Jerusalém para morrer. Sansão se desviou do propósito, mas ainda em tempo cumpriu o seu propósito, que era destruir os filisteus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que ainda há tempo
de voltar ao propósito de Deus para a sua vida. Ainda há tempo. Há um caminho, a cruz pela qual Jesus passou, é a mesma cruz que eu e você devemos passar. Sabe, eu sei que muitos de vocês, eu não quero que vocês entendam mal o que eu vou falar, mas hoje é muito normal, queridos, assim, principalmente na televisão, se prega um evangelho muito fácil. Sabe, vem para Jesus, e se você tem um carro, você vai ter 2, e se tem 2 casas, você vai ter 4, sabe, desculpa, mas não é o evangelho que eu vejo na Bíblia. Todas essas coisas estão na Bíblia sim, mas não dessa forma. Jesus não disse em nenhum momento, olha, Yuri, eu vou te dar 6 carros. Se tu botar o copo d'água em cima da televisão, tu vai ganhar 6 carros. Graças a Deus que hoje a TV é tudo de LED, né? Não cabe o copo em cima. Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem. Vem do jeito que tu tá, quebrado, moído, despedaçado, triste, angustiado. Mas vem. Esse é o convite. Tem um outro homem, um homem conhecido segundo o coração de Deus, Davi. Davi, lá em 2 Samuel 11, se você quiser abrir, abre, se não, lê em casa, anota ali, para nós ganhar tempo. Davi vivia um tempo de muita graça na sua vida. Um tempo de muita prosperidade no seu reinado. Um tempo de êxito, de vitória, de muita conquista. E é um tempo, queridos, que muitas vezes nós nos distraímos mais. E eu vou falar por mim. Eu tenho mais facilidade de me distrair quando as coisas vão bem. Vou abrir meu coração com vocês. Porque eu me distraio também. E muito mais do que eu devia me distrair. Davi vivia um tempo pleno no seu reinado. E fala lá em 2 Samuel 11, que no tempo que os reis saíam à guerra, Davi resolveu ficar no palácio. E diz que uma tarde, depois que ele dormiu, descansou, diz que ele chega no terraço do seu palácio, dá uma bocejada, e enxerga uma mulher que estava tomando banho. E vocês conhecem a história. Um homem com propósito que perdeu a visão. Ali Davi comete adultério, comete um assassinato e começa todo um processo de degradação na sua vida. Eu aprendo com isso, querido, que em tempos de guerra nós devemos sair do palácio, não ficar no palácio de forma alguma. Fala para o teu irmão aí, irmão, saia do palácio. Davi, no momento que ele estava tendo sucesso, ele relaxou. No momento que ele estava tendo êxito, ele baixou a guarda e caiu. Não relaxe, querido, quando tudo está bem, mas mire o propósito, mantenha firme o propósito no seu coração. Mais uma vez eu vou te dizer, o que você tem feito, eu quero que você vá pensando enquanto eu estou falando aqui. Nesses teus 20, 30, 40, 50 anos de vida e 60, o que tu tem feito da tua vida? Qual é o teu propósito daqui para frente? Você tem mantido o propósito que você vem caminhando nesses anos todos? Você tem perdido o teu propósito? Você tem propósito?
em tempo de guerra, não fique no palácio. Somente homens com fé compreendem e respondem ao propósito de Deus na sua vida. Eu lembro de uma história também, quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida. Vocês lembram quantos voltaram com um relatório positivo? 2. Vocês lembram o nome desses 2? Josué e Caleb. Mas foram 12, não foi? Qual era o nome dos outros 10? Deus nem deixa a gente lembrar de gente incrédula, cara. Está na Bíblia, sabe? Mas a gente não lembra. A gente lembra de Josué e Caleb, por quê? Porque os 12 chegaram lá na terra, e somente eles 2 viram que a terra era boa. Os outros 10, e eu vou te dizer uma coisa, olha só. Fala lá, conta a história que não foi escolhido qualquer um. Foram escolhidos os melhores de cada tribo. Os caras foram escolhidos a dedo. Eles chegaram e disseram, ó, Moisés, é o seguinte, ó, realmente, a terra mana leite e mel. Mas, tem gigante. E os heteus, os amorreus, os jebuseus, e os eus aí, vão estraçalhar com nós, cara. Mas 2 homens chegaram e disseram, Moisés, vamos lá, porque nós vamos herdar essa terra. Deus havia falado para eles, isso está lá no livro de Números, capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó, envia homens a espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus já tinha dado o propósito, Deus já tinha dado tudo. Deus já havia declarado, diz, ó, vai e conquista, entra na terra. Muitas vezes, queridos, Deus fala para nós, Marcelo, vai e entra na terra. Ou Marcelo, sai dessa terra, sai desse lugar. Muitas vezes nós agimos como esses homens. A gente enxerga as dificuldades, a gente enxerga o problema, a gente olha as circunstâncias. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que andar por fé e não por vista. Homens com propósito, sabem aonde estão indo, sabem para o que foram chamados. Josué e Caleb sabiam disso. Eu estou citando alguns exemplos, queridos, na palavra de Deus. – 38 anos depois, o mesmo Josué, Deus disse que vai entregar a cidade de Jericó a Josué. E aí Josué manda 2 caras para espiar Jericó. Ele não mandou 12, porque ele já tinha tido a experiência lá, ó. Mandou 12, só 2 voltaram, então eu já vou mandar 2 para resolver a parada. Isso aí está lá no livro de Josué, obviamente. Josué manda 2 caras espiar Jericó. Esses homens chegam a Jericó, eles encontram uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Raabe hoje representa a igreja que está nos escombros. Uma prostituta que queria se converter, ela e a sua família. Esses homens encontram Raabe, ela esconde eles, protege eles, eles fazem uma aliança. Eles fazem um compromisso de salvar a Raabe e a sua casa. E quando eu acho legal que Raabe entendeu, amados, o que aqueles 10 príncipes de Cades Barneia não entenderam. A prostituta entendeu o que a religião não entendeu. Muitas vezes as pessoas aí fora entendem e compreendem mais das coisas de Deus do que nós que estamos aqui dentro. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que diz: vai, para, fica.
Mas ao invés de ir, eu quero ficar. Ao invés de parar, eu quero ir. Andamos em desacordo com a palavra. Raabe entendeu o que aqueles 10 caras não entenderam. Ela disse: eu tenho ouvido falar que o Deus de vocês entregou a nossa cidade nas mãos de vocês, vão destruir tudo. Raabe foi salva. Raabe gerou Boaz. E aí eu tenho certeza que as mulheres sabem quem é Boaz, muito mais que os homens. Boaz foi o cara que remiu Ruth. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que era o pai do Davi. E se nós formos lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus, saindo de Jesus, a gente vai chegar na prostituta Raabe. Eu aprendo que quem remiu sabe remir. Quem foi remido vai saber remir. Quem foi perdoado vai saber perdoar. Quem foi amado vai saber amar. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos achados pelo seu amor. Eu aprendo que só pode dar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor, eu posso dar amor. Se eu não tenho amor, eu não tenho como dar o que eu não tenho. Mas eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter um propósito. Deixa eu falar de um homem que tinha um propósito. Rapidamente, já estou acabando. Neemias. Neemias era um homem que ocupava um cargo de CC, cargo de confiança do rei. E Neemias descobriu que haviam destruído os muros de Jerusalém. E ele chega com a sua face triste perante o rei. E o rei percebe e o rei diz assim: eu nunca te vi triste, o que está acontecendo contigo? Neemias abre, isso está lá no livro de Neemias. Diz: ó rei, aconteceu isso, eu gostaria de ir lá e ajudar os meus irmãos. Neemias, ele sabia. O rei pergunta para ele: quanto tempo tu vai demorar? Ele diz: tanto tempo. O que tu precisa? Eu preciso que tu me dê carta para os homens da floresta para me dar madeira, me dar isso, me dar aquilo. Neemias era um homem de propósito, ele sabia quanto, quando e onde ele ia precisar fazer. E a palavra de Deus nos conta que Neemias foi, ele mobilizou o povo. E aí líderes, aprendam com Neemias. Ele mobilizou o povo de tal forma, a palavra de Deus nos fala lá no capítulo 4 de Neemias, que enquanto com uma mão os homens edificavam o muro, com a outra mão eles seguravam a espada. Eles estavam atentos àquilo que eles estavam fazendo. Eles não estavam distraídos. Enquanto uns edificavam a base do muro, outros na parte de cima do muro vigiavam aqueles. E quando os de cima estavam edificando, os de baixo davam suporte. Há muito o que nós aprender como igreja com Neemias. Homens de propósito geram filhos de destino, geram filhos com propósito. Neemias edificou, Neemias calculou o preço, ele sabia o que ia custar. Apareceu Sembalate, apareceu Tobias. Sempre que você decidir andar no propósito, no plano de Deus para a tua vida, vão aparecer os Sembalates, vão aparecer os Tobias. Vão aparecer aquelas pessoas para te desanimar, vão aparecer aquelas pessoas para apontar o dedo na tua cara e te acusar. Mas sabe de uma coisa, irmão? Sai da minha frente.
eu estou indo a Jerusalém. Nós precisamos recuperar essa feição que Jesus tinha. Sabe, nós precisamos recuperar essa cara de cruz. Nós precisamos ter essa intrepidez no nosso coração. Deus conta com homens com propósito, destemidos, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens que sirvam de modelos na nossa geração. Nós vivemos num tempo tão carente de modelos. Eu tenho falado isso, queridos, assim, sabe, por muito tempo nós vivemos, eu falei muito isso, cara, não olha para mim porque eu sou homem, eu sou falho. Que novidade, sabe? Mas Jesus, Ele diz bem assim lá em Mateus 5,48, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Paulo nos ensina, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, homem, mulher de Deus, você tem a obrigação de ser referência na tua geração, cara. Eu não posso mais me esconder atrás de algo que diz, eu sou homem, eu sou pecador. Sim. Mas Deus não me chamou para ser pecador. Deus não te chamou para ser pecador. Deus te chamou para ser filho, para ser rei, para ser sacerdote. Deus te chamou para frutificar, para multiplicar, para encher essa terra, para dominar e para sujeitar. Deus te chamou, te criou com um propósito, meu irmão. Deus te criou com um propósito, minha irmã. Não perca o propósito de Deus na sua vida. Não perca o propósito de Deus na sua vida. Lutas virão. Lutas virão, dificuldades virão, mas não se deixa bater. Não se deixa bater. Eu queria compartilhar só mais uma palavra e eu estou encerrando. 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 9. 2 Reis 9, nos conta a história de um homem chamado Jeú. Jeú foi ungido como rei, derramaram óleo sobre a sua cabeça dentro de uma tenda, e ele recebeu ali uma palavra de Deus. Ele recebeu ali uma instrução da parte de Deus e disse, Jeú, você vai a tal lugar e faça isso, isso e isso. A palavra de Deus fala que Jeú saiu daquela tenda, montou no seu cavalo, pegou a sua espada e saiu como um louco. No versículo 20 diz assim, e o atalaia o fez saber dizendo, também esse chegou a eles, porém não volta. E ao andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque cavalga furiosamente. Algumas versões falam cavalga loucamente. Jeú foi ungido, recebeu o propósito e saiu com seu cavalo e com a sua espada. A Bíblia fala como um louco, destemido, para cumprir o propósito que Deus havia falado. O filho de Jezabel pergunta para o atalaia, para o cara que estava olhando o campo, diz assim, quem é aquele cara que vai passando a cavalo lá? Ele disse, olha, pelo jeito de andar parece ser Jeú, porque ele cavalga loucamente. Nós precisamos, meus irmãos, cavalgar como loucos, não sabendo para onde vai, mas com firme propósito de saber para onde vai. Jeú chega ao seu destino final, até Jezabel. Jezabel representa o espírito de
de adultério, de engano. Diz que Jezabel, quando ouve falar que ele está chegando, diz que ela bota essa coroa, pinta os seus olhos, se enfeita, mas enfeite sem beleza, queridos. E aí fala que quando Jeú chegou com seu cavalo, ela chegou na torre do castelo e disse: a paz, querido. Jeú não perdeu seu propósito. Sabe o que ele disse, Yuri? Manda essa desgraçada daí para baixo. Porque Jeú tinha um propósito. Jeú tinha uma intrépida resolução na sua face. Jeú cavalgava como louco. Não brinque quando você não pode brincar. Jezabel, Leviatã, Mamon, potestades, demônios, não saem com oba-oba, meu irmão. Mas exige de nós uma postura, exige de nós uma face de leão, uma face de leoa, exige de nós uma postura, exige de nós uma resposta. Eu teria mais algumas coisas aqui, mas não vou falar. Adão foi gerado com propósito. Adão, ele fracassou lá no paraíso. Jesus venceu no deserto. Davi fracassou no palácio. Neemias estava no palácio e desejou sair do palácio para cumprir o seu propósito. O que você tem feito para cumprir o seu propósito? O que você tem feito para cumprir o seu propósito? Adão, ele perdeu. Ele não só foi expulso do paraíso, mas Adão, ele perdeu o ambiente que tinha naquele lugar. Adão perdeu o ambiente de glória, da glória de Deus, que Deus vinha toda tarde e visitava ele. Sabe, quando nós chegamos nesse lugar aqui às 6, 6:30, 7 horas, qual é a expectativa que tu tem no teu coração, que tu entra naquela porta? É a expectativa do ambiente da glória de Deus? Qual é o propósito? Não é o ambiente que vai transformar você, mas é você que vai transformar o ambiente. Não é esse lugar. A palavra de Deus fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é esse lugar que vai conter a presença de Deus, mas é o nosso coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus fala que a um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. É isso, irmãos, que atrai a glória de Deus para esse lugar. A presença de Deus se manifesta em todos os lugares, porque a palavra de Deus fala que Deus é onipresente. Mas a glória de Deus não. A glória de Deus só se manifesta onde a santidade, onde a gente com firme propósito. Eu louvo a Deus porque nós estamos caminhando com propósito como igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor João Batista, pela vida dos pastores, pela vida do pastor Jaime, pela vida desses homens. Toda terça-feira a gente se reúne ali em cima para orar, para estudar, para aprender, para dar propósito para a igreja. As células têm aprendido a dar propósito. O encontro com Deus tem sido uma ferramenta para dar propósito, para dar direção. Nós temos caminhado com propósito. Nós estamos alinhados com os propósitos de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não devamos cuidar. Nós devemos preservar isso.
Amém? Você pode ficar em pé? Homens com propósito, mulheres com propósito não dependem do ambiente para Deus fluir, mas preparam o ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Eu queria que tu baixasse a tua cabeça nesse momento. Prepare um ambiente no teu coração para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito,